mais ou menos há 470 mil anos atrás, quando os Anunnakis chegaram aqui no planeta Terra, muitos desses Anunnakis, eles vieram em corpo físico, eles vieram encarnados. É claro que eles trouxeram muitos desencarnados degredados, mas os Anunnakis, muitos deles vieram encarnados. A constituição, a densidade da matéria do corpo físico deles é uma densidade mais sutil. Não é na mesma densidade da matéria bruta dos seres humanos daqui da Terra. Para eles, a densidade da matéria aqui no planeta Terra é uma densidade muito mais pesada, muito mais forte. A constituição da matéria é muito mais densa do que lá no planeta deles. Por exemplo, nós aqui precisamos do Sol para nos aquecer, para manter toda a vida no planeta. Lá no planeta deles, Nibiru, no planeta Nibiru, eles não precisam do Sol. O aquecimento do planeta deles vem do interior do planeta, do núcleo do planeta para fora. O aquecimento vem dali, não precisa do Sol. Mas o planeta deles chega um momento que passa pelo nosso Sol. É claro que demora muito, demora 3.600 anos para fazer um movimento de translação. Total são 3.600 anos. Então, um ano para os Anunnakis equivale a 3.600 anos, nossos 3.600 anos terrestres. Percebam que a contagem de tempo nos planetas são diferentes. Então, quando o planeta deles se aproxima do nosso Sol, desse Sol, da nossa estrela, a atmosfera do planeta deles os protege. A atmosfera do planeta deles é bem mais densa, mas é carregada de vida. Protege contra os raios do Sol. E o planeta deles é muito maior do que o nosso. Há mais ou menos 470 mil anos atrás, a humanidade daqui da Terra era muito primitiva e os Anunnakis já eram detentores de uma tecnologia extremamente avançada. Eles já tinham naves que poderiam viajar entre os mundos. Se há 470 mil anos atrás, em média, eles já tinham essa tecnologia, quanto eles já não devem ter desenvolvido mais de tecnologia de lá para cá? Muito mais. E nós ainda não conseguimos nem viajar em alguma nave para um planeta vizinho. Então percebam quanto eles são mais adiantados do que todos nós aqui da Terra. Hoje, Nibiru está tranquilo. Lá não tem mais guerras. Lá eles vivem em paz. Mas lá em Nibiru já houve guerras, já teve guerra. E aconteceu uma série de problemas que quase que destruiu o planeta. Quase que destruiu o planeta. Mas eles conseguiram recuperar. Por isso que eles vieram, muitos deles vieram para cá em busca do ouro, porque eles acabaram com a atmosfera do planeta e o ouro fazia com que eles pudessem criar uma película em volta de Nibiru que protegia e conseguia manter a vida. Eles tinham várias castas, e a casta que era considerada inferior, eles eram mais baixos, e a densidade do corpo físico dos Anunnakis, considerados inferiores, de estatura mais baixa, era uma densidade mais bruta. Mas também não era muito distante da densidade da matéria do corpo físico dos Anunnakis, que eram considerados os deuses, os superiores, que tinham mais de 3 metros de altura. Apesar da densidade da matéria dos Anunnakis de casta inferior ser mais bruta, eles conseguiam interagir com os Anunnakis que tinham a densidade da matéria mais leve, porque também a diferença não era tão grande assim, então dava para se enxergar, dava para se tocar.
era uma diferença leve. Só que a densidade do corpo físico dos dois é muito mais leve do que a densidade do corpo físico do humano daqui da Terra. Então, se aparecer um Anunnaki aqui, seja de casta considerada superior, os mais altos, e seja de casta considerada inferior, os mais baixos, nós não vamos enxergar nenhum dos dois. Para a gente é muito leve. Só que esse negócio de casta inferior, casta superior, isso lá acabou. Hoje eles vivem em harmonia e eles não fazem essa discriminação. Eles se tratam como iguais. Não tem mais isso. Eles se tratam como irmãos, se tratam como iguais. Não tem mais essa discriminação de castas, de um ser superior, se considerar superior ao outro, porque ninguém é superior a ninguém, todos nós somos iguais. Então eles chegaram a essa conclusão. O tempo de vida, da vida física de um Anunnaki, equivale a, em média, 28.800 anos terrestres. Ou seja, o corpo físico deles dura quase 30 mil anos. A vida deles dura quase 30 mil anos. Por isso que quando eles estavam aqui, os seres humanos achavam que eles eram imortais. Mas não. Eles morriam. Só que eles viviam quase 30 mil anos contra 80, 90 anos nossos. Eles viviam muito mais. Quando eles estavam aqui, que eles começaram uma série de manipulações genéticas para aperfeiçoar a espécie daqui do planeta Terra, eles erraram bastante. Enki manipulava geneticamente. Ele era um geneticista, era um cientista de Nibiru, um Anunnaki. Enki, com sua filha Nikizira, eles fizeram muito essas manipulações, erraram bastante e só conseguiam ver se iam acertar ou não testando, igual os cientistas daqui da Terra. Fizeram várias... Os Anunnakis, no modo geral, Enlil também e outros, fizeram várias aberrações naquela época. Aberrações, sim, tinham seres que tinham a forma, por exemplo, da cintura para cima, um primata, e da cintura para baixo ele era um quadrúpede, por exemplo. Seres com um olho só, que a gente chama de ciclopes, seres de formas bizarras por causa das manipulações genéticas que ocorriam, que depois eles pararam com isso. Eles foram aperfeiçoando a raça aqui na Terra até chegar onde nós estamos agora de uma forma muito mais rápida. Se não fossem eles, nós estaríamos lá atrás ainda, talvez como Homo erectus, e não haveria tecnologia nenhuma aqui. Não haveria nada do que nós aprendemos na engenharia, na arquitetura, na astrologia, na matemática. Tudo isso foram os Anunnakis que nos ensinaram. A soja, o milho, veio de Nibiru. Não é daqui da Terra. A soja, o milho, muita coisa foi trazida de Nibiru. Eles nos ensinaram a ser agricultores. Eles nos ensinaram a mineração. Eles nos ensinaram tudo isso. Por isso nós podemos chamar os Anunnakis de nossos pais. Foram eles que criaram o ser humano que nós vemos agora. Através de toda a manipulação genética, nós chegamos onde nós estamos por causa dos Anunnakis. Mesmo com toda a guerra que tinha, toda a desavença que tinha, porque existia, tudo isso pôde acontecer, porque havia os Anunnakis degredados também, que estavam desencarnados no astral inferior. Os Anunnakis rebeldes. Lá na frente, bem depois, chegaram os Capelinos. Os Capelinos lutaram contra os degredados que chegaram primeiro, Anunnakis e outras raças misturadas. Depois, os Capelinos se uniram com muitos dos Anunnakis rebeldes.
Foi uma confusão danada, porque os capelinos que estavam vindo degradados eram extremamente rebeldes também, muito maus, cheios de paixões, e eles inspiravam muito os que estavam aqui encarnados, que estavam em sintonia com eles. Por exemplo, Enlil. Enlil estava sofrendo uma intrusão psíquica muito poderosa do dragão número 1, que se dizia um deus, que queria tomar o lugar de Deus. Tanto é que ele falava, ele gritava na sua base, lá no astral inferior: subirei até as mais altas nuvens, nas estrelas farei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isso o dragão número 1 falava, na megalomania dele. Então, um ser que domina as consciências com uma facilidade muito grande, basta entrar em sintonia. E Enlil estava sofrendo uma intrusão psíquica muito poderosa do dragão número 1, que estava dominando a sua vontade. Por quê? Enlil entrou em sintonia com o dragão número 1 porque ele simpatizou com a sua política ditatorial de dominação. Então, ele acabou sendo muito inspirado, muito intuído pelo dragão número 1. E o dragão número 1 começou a querer chamar Enlil de... o dragão número 1 dizia: você, Enlil, será o meu Iavé. O meu Iavé, o meu Javé. Mas Enlil não era Javé. Enlil não era Iavé. Ele só estava usando esse nome. O dragão número 1 só estava usando esse nome para ele. Muitos desses nomes foram pegos por esses espíritos trevosos. Por isso que tem muito espírito trevoso que fala que é Moriat, Lúcifer, Baal, Baalim, Marduk, e assim vai. Eles se nomeiam com esses nomes famosos, mas não quer dizer que eles são. Então, nessa época de manipulação genética, alguns machos, homens Anunnakis, se interessaram por algumas mulheres humanas daqui da Terra. Ou seja, seres humanos machos, ou seja, homens Anunnakis, se interessaram por algumas mulheres humanas daqui da Terra, porque já tinha sido feita uma certa manipulação, que elas tinham desenvolvido bastante, já não tinham um formato de primatas, já estavam muito bonitas, as mulheres estavam bonitas, e esses Anunnakis homens se interessaram por essas mulheres. E algumas fêmeas Anunnakis se interessaram por homens, machos, seres humanos daqui da Terra. E eles procriaram. Os filhos nasciam e viviam muito tempo por causa do DNA Anunnaki. Então, se o homem daqui da Terra vivia 80, 90 anos e os Anunnakis viviam quase 30 mil anos, essa mistura de raças fazia com que essas crianças que nasciam, a mistura de Anunnaki com o ser humano daqui da Terra, elas viviam em média 8 séculos a mais. Então, em média 870 anos, 880 anos, 890 anos que esses seres viviam por causa da mistura. Só que tem uma coisa: as irradiações do nosso Sol em contato com o corpo físico deles, a cada vez que o tempo ia passando, ia afetando no tempo de vida. Então chegou um momento que eles já não conseguiam viver muito mais tempo. Então com o tempo, esse tempo de vida foi reduzindo. Então foi reduzindo até ficar durar em média 140 anos.
Os próprios Anunnakis que estavam aqui também tiveram seu tempo de vida, no decorrer do tempo, reduzido por causa disso. Então vocês percebam o que pode acontecer se você sair do seu planeta de origem para um outro planeta. Você vai ser atingido pela estrela de lá, pelo clima de lá. E você vai acabar mudando. Porque o nosso corpo físico aqui ele foi feito para este planeta, para este clima, para toda essa fauna e toda essa flora, para a distância que ele está do Sol, para toda essa forma de vida, não em outro mundo. Mas e as visitas podem acontecer? Podem, assim como podem existir roupas especiais que ajudam até um determinado tempo. Depois você teria que voltar. Outros dizem que em corpo físico nós não poderíamos sair daqui da Terra por muito tempo, porque senão, em média, em 2 meses nós morreríamos. Essa teoria também existe. Só seria possível desencarnado, em corpo astral. Então perceba que nós ficamos muito limitados em corpo físico, e o nosso corpo físico aqui, a densidade da matéria é muito pesada, é muito densa, por isso que está toda a humanidade cega para o espiritual, para a realidade mais sutil, para uma realidade mais leve. Estão todos cegos para essa realidade. E aí, muita gente não acredita que a realidade extrafísica, a realidade espiritual existe porque nunca viu, mas já esteve lá, mas está no esquecimento da encarnação. Então não lembra. Não lembra. Os Anunnakis agora, neste momento, eles estão ajudando em muita coisa. Aqui na Terra, muitos desses seres já entraram em contato com chefes de nações de vários países aqui no planeta Terra. Vários países. Só que tudo é mantido num sigilo muito grande. Tudo é mantido num grande sigilo, porque a humanidade daqui da Terra não está preparada para este contato. A humanidade daqui da Terra, por incrível que pareça, ainda é muito primitiva nessa questão espiritual, nessa questão de cultura espiritual, na religião, porque se os extraterrestres mais evoluídos viessem aqui trazendo uma forma de vida diferente, uma forma de pensar diferente, todas as crenças, principalmente as crenças religiosas, cairiam por terra aqui no planeta Terra. E como seria? A própria economia poderia cair por terra. E como seria? Talvez não ajudaria. Então eles preferem não interferir muito para não causar problemas. Agora, quem tem uma visão cósmica, uma visão mais expandida, enxerga mais distante, tudo que está relacionado ao cosmos, ao universo, já não se enquadra em muita coisa aqui no planeta e tem até dificuldade de viver aqui. Exemplo, muita gente já não se enquadra mais nas religiões. Respeita, porque todas as religiões têm um ensino moral muito bonito, então nós devemos respeitar. Mas a religião ela ainda é usada para humanidades infantis, atrasadas. São eficientes se forem usadas da forma correta, não da forma como muitos estão usando para manipular as pessoas e dominar consciências, para enriquecer. Aí não, aí está usando de forma complicada, de uma forma um pouco errada, né? Então, quem já tem uma visão cósmica já não pensa muito de forma religiosa, mas muitos dos ensinos morais que estão nas religiões, aqueles que têm uma visão cósmica seguem aqueles ensinos morais de cunho moral elevado das religiões, sim, do amor ao próximo,
amar a todos, amar a Deus, da existência de Deus, da existência do Criador, da amizade, do companheirismo, do respeito, da serenidade, da mansuetude, do equilíbrio, da paz de espírito. Tudo isso ensina nas religiões. As virtudes do espírito são ensinadas em todas as religiões. Então, existem conceitos cósmicos nas religiões. Mas também existe muita coisa infantil nas religiões, existe muita crença, existem doutrinas limitantes, existem rituais desnecessários, existe uma interpretação errada de como verdadeiramente são as coisas, fazendo com que muita gente haja ou tenha um comportamento desnecessário, às vezes um comportamento extremamente rígido, com uma rigidez excessiva. Às vezes muita gente fica um pouco grosseira, um pouco agressiva, com uma cobrança excessiva, uma cobrança castradora, nada pode, tudo é pecado, aí a vida já não fica mais saudável. É isso que tem que tomar cuidado. O jeito religioso de ser vai muito longe. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai... Nossa, nós vamos ficar muito tempo aqui falando. Exemplo, a cada esquina que a pessoa para, que ela anda, ela tem que parar para orar. A cada esquina que ela anda, ela tem que parar para orar. Ficar parando para orar as pessoas na rua do nada. Irmão, posso orar por você? Ficar batendo de porta em porta, incomodando as pessoas para querer evangelizar. Não tem necessidade mais disso. Não tem necessidade. Você pode fazer isso, por exemplo, no YouTube e assiste quem quer. Assiste quem quiser. O YouTube não vai bater na sua porta para você ver e ouvir o vídeo. Você entra no vídeo e assiste somente se você quiser. Ninguém é obrigado. É muito mais saudável. Ou você vai para uma igreja para pregar e lá vai quem quer. Ou vai para um centro espírita ou qualquer outro templo religioso. E para lá vai quem quer. Não devemos forçar ninguém a nada, assim como tem muita gente que não está no seu tempo. Então não adianta você querer ensinar conceitos cósmicos para uma pessoa que ainda tem uma mente muito religiosa, muito fechada para a espiritualidade, enxerga as coisas de uma forma muito religiosa, porque ela não está no tempo dela. Tudo que você falar para ela de uma visão mais expandida, mais cósmica, sabe o que ela vai te dizer? De que fonte você tirou isso? Se você falar que foi de um livro psicografado, ela não vai aceitar. Ela só vai aceitar se você falar que veio do livro o qual ela acredita. E tudo que você for explicá-la, você vai ter que explicar com base no livro o qual ela acredita. Se você não usar o livro o qual ela acredita, ela não aceita, ela não acredita. E às vezes, mesmo você usando o livro o qual ela acredita, ela não vai aceitar a sua interpretação das coisas. Então, é uma conversa que não acaba nunca, é uma discussão sem sentido que nunca vai acabar e pode terminar num grande estresse, numa grande inimizade e em magia negra. Sim, magia negra, por causa da raiva que um vai sentir do outro. A discussão que vira raiva. Ou então a pessoa fala manso, mas por dentro ela está explodindo de raiva, está emanando uma energia péssima para você. E você vai para casa muito mal. Então é melhor não discutir com essas pessoas, porque para defender a forma dela de pensar de forma bem religiosa, que é porque o religioso ele não sai da opinião dele, de jeito nenhum. Então, para defender a forma dele de pensar, ele vai até o outro lado do universo discutindo com você. Isso pode durar milhões de anos-luz e ela não vai sair da convicção dela. Ela terá que nascer de novo para expandir a consciência e mudar
as suas concepções da realidade extrafísica e de universo. E talvez nascer de novo não será o suficiente, ela terá que nascer de novo várias vezes para enxergar as coisas como você, que tem a visão cósmica, enxerga. Então não se discute com eles. Ou você fala a língua deles, você se diminui bastante e fala a língua deles, ou você não toca nesse assunto e fala de outros assuntos do dia a dia, do corriqueiro. Porque você vai se cansar. E muito. Vai ser um dispêndio muito grande de energia. E um dispêndio que não vai levar ninguém a lugar algum. Não vai dar em nada. Até mesmo aqueles que estudam doutrinas que já falam da reencarnação, da pluralidade dos mundos, de seres extraterrestres, de escala evolutiva, até esses que já têm esse conhecimento, muitos desses ainda têm uma mente extremamente limitada, fechada, que não entende as coisas espirituais e muito menos cósmicas. Isso todos, em sua grande maioria, são pessoas extremamente difíceis e que quando você fala diferente daquilo que eles acreditam, eles respondem com escárnio, deboche e muita fúria e muito xingamento. Mas eles pregam o Evangelho. Se dizem seguidores do Cristo Jesus. Se dizem imitadores de Jesus. É o nível evolutivo da humanidade do planeta Terra. Eu disse que Nibiru, disse aqui mais ou menos do nível evolutivo do pessoal de Nibiru, não disse da tecnologia deles e tudo mais, pois eu digo que existem seres extraterrestres que sua tecnologia e sua evolução, tanto moral como intelectual, tecnológica, científica, fazem com que os Anunnakis se tornem crianças. Crianças. Se para esses que eu estou falando aqui, que são muito mais evoluídos e mais antigos que os Anunnakis, fazem com que os Anunnakis sejam crianças, então como eles enxergam a humanidade daqui da Terra? E isso não acaba. E se eu falar de consciências cósmicas que vivem numa forma de vida fora da compreensão humana? Consciências cósmicas que administram galáxias, universos. Consciências cósmicas. E consciência cósmica não é Deus. Deus ainda é algo muito mais profundo do que isso. Então a pergunta que eu faço é: você entende verdadeiramente Deus? Você entende uma consciência cósmica? Você entende um ser extraterrestre que está há 10 milhões de anos à sua frente na evolução intelectual, moral, científica, tecnológica? Você entende? E se ele chegar aqui com a verdade dele, você vai aceitar? E se eles chegarem aqui e dizerem que a sua forma de ver as coisas está errada, está equivocada, que a sua visão de Deus está equivocada, que a sua visão de imortalidade do Espírito está equivocada, que o que a sua doutrina ensina é muito pouco, não está errado, mas é muito pouco em relação a todas as informações que ele tem para trazer, para acrescentar a sua doutrina, que está apenas no beabá. Como você vai reagir com ele? Você vai debochar dele? Você vai persegui-lo? Você vai tentar assassiná-lo? Quem sabe queimar numa fogueira o extraterrestre? Porque ele traz um complemento para a sua doutrina, a qual você não quer sair dela. Você não quer um complemento. Você vai queimar o extraterrestre na fogueira. Você vai persegui-lo. Você vai debochar dele.
Você vai escarnecer dele? Quem sabe hateá-lo na internet? Quem sabe esse extraterrestre pode fazer algo diferente daquilo que você quer e você se voltar contra ele e lutar contra ele com todas as forças, porque tudo que ele fez foi sempre diferente daquilo que você queria. E aí você, como uma criança mimada, vai lutar contra ele, se voltar contra ele porque ele fez as coisas do jeito que você não quis. Ou então ele mostrou totalmente qual é o seu nível evolutivo. Ele mostrou para você quem você é, ele fez você se conhecer, porque ele conhece você muito mais do que você mesmo. E você não aceitou conhecer-se e ficou furioso com o extraterrestre só porque ele mostrou para você quem você é e você não aceitou. Qual é o seu nível evolutivo? E as pirâmides que foram construídas, quem construiu? Os Anunnakis. As pirâmides, os Anunnakis. As pirâmides que você enxerga é só a ponta do iceberg. Por dentro da Terra, pelo menos a 100 metros ou até mesmo mais, a pirâmide continua. E ali tem a prova da alta tecnologia dos Anunnakis. O que será que tem lá embaixo das pirâmides? Para que criaram as pirâmides? Um dos motivos, elas serviam como abastecimento das naves dos Anunnakis. Abastecimento. As pirâmides eram revestidas por uma película de ouro em volta. Uma película bem fina. Elas serviam para outras situações. Porque os seres primitivos daquela época não poderiam carregar aqueles blocos que pesavam toneladas. Precisaria de uma tecnologia avançadíssima para cortar as pedras certinho, do jeito que eles queriam, levantá-las, empilhá-las. Precisava de uma tecnologia muito avançada para isso, porque nem mesmo 10 mil homens poderiam levantar uma pedra daquela. Assim como existe muito mais por aí. Nós não podemos nos resumir apenas a esse planetinha. Um char é um ano nibiruano, que equivale a 3.600 anos terrestres. Um char. Então a vida é diferente em outros mundos, assim como a densidade da matéria. A densidade da matéria. Então, na época que nós estamos vivendo, nós devemos abrir muito a mente para todo o novo que está surgindo, que é novo para cá, para a Terra. Mas lá fora, lá no universo, já é velho. Já é bem velho. Muitos dos homens que foram criados lá 470 mil anos atrás, mais ou menos, que foram aperfeiçoados pelos Anunnakis, eles aprenderam a falar. E eles diziam: existe Deus bom e Deus mau. Quem o homem chamava de Deus? Os Anunnakis. Porque tinha Anunnaki que se denominavam deuses. Ou seja, tinha arrogância, tinha vaidade, tinha prepotência, tinha orgulho, tinha ganância. Foi isso que fez com que Enlil entrasse em sintonia com o dragão número 1. Essas paixões. Porque Enlil odiava o planeta Terra e odiava esta humanidade, mas fez as manipulações genéticas. Foi um instrumento da espiritualidade sem saber. Então, eles já tratavam os seres da sua própria casta inferiores. Imagina então um ser humano daqui da Terra. Então eles tratavam o ser humano daqui da Terra como escravo. Fez a manipulação genética para usá-los como escravos.
para a mão de obra pesada, que eles não queriam fazer. Então, eles falavam para os seres humanos, eu sou o seu Deus, faça o que eu mando. Já Enki não, Enki amou o planeta e amou essa humanidade. E respeitou. Então, o Enki tratava os seres humanos com carinho, com amor, com respeito, ensinou os seres humanos a falar, ensinou muitas coisas para os seres humanos, coisa que o Enlil não quis fazer. Então, Enki tratava os seres humanos com carinho e com amor e com respeito. Então, os homens gostavam do Enki, mas tinham medo do Enlil. É claro que o Enlil tinha qualidades, com certeza. Ele não era totalmente mau, tinha qualidades, mas a parte negativa estava bem complicada, igual muitos seres humanos aqui na Terra. Tem qualidades maravilhosas, mas também tem uns defeitos, uns problemas, umas complicações assim, bem difíceis, que precisam ser equilibradas. Precisam ser equilibradas. Muita gente falando de amor, fraternidade, quinta dimensão, sexta dimensão, mas são pessoas extremamente agressivas e não percebem que são. É claro que é difícil ficar manso o tempo inteiro, vai chegar um momento que a gente vai ficar um pouco nervoso, vai ficar um pouco agressivo, mas quanto tempo vai durar essa sua agressividade, esse seu nervoso, essa sua raiva? Quanto tempo vai durar? Aí é que está o segredo. Se essa raiva durar um curtinho período de tempo, e você já volta para a sua mansuetude e sua serenidade, aí tem grandes virtudes. O problema é quando essa agressividade se manifesta toda hora, quando ela já faz parte da sua vida, de você fala tão natural, já está tão agressivo, que quando você fala naturalmente, o seu naturalmente é agressivo. E você não percebe isso. Mas muita gente percebe. É isso que tem que tomar cuidado. Porque os Anunnakis hoje eles são evoluidíssimos moralmente. Então o jeito deles de falar é extremamente manso, devagar, pausado. Quando eles falam parece um canto angelical. Eles são delicados, eles andam de uma forma leve, parece que estão deslizando pelo solo, levantam um braço devagarzinho, são delicados, mansos, uma mansuetude, uma tranquilidade, uma paz, um equilíbrio. Isso é evolução. E um ser humano aqui na Terra conversando normalmente nem está agressivo, está bem normal. Para eles, o ser humano vai estar agressivo. E se eles falarem, você está falando de forma agressiva, você está agressivo, o ser humano fala, que isso, cara? Você está louco? Eu estou falando normalmente. Você é fresco, você é afrescalhado, é isso que vão falar. Você é afrescalhado, você é fofo em excesso. É isso que vão dizer. Não, ele não é afrescalhado. Ele é evoluído. Coisa que esses seres humanos daqui da Terra não são. E acham que a sua rudeza, a sua rispidez é normal. E não é. Não é. E aí, se um homem aqui da Terra se eleva, evolui e fica diferente dos outros, quando ele começar a falar e a forma dele tratar as pessoas, ele demonstrar a forma dele de tratar as pessoas, sabe o que vão dizer desse homem? Vão dizer que ele é afeminado, vão dizer que ele é gay. Nada contra aos gays, porque quem eu mais defendo aqui são eles. Os gays, tanto homens como mulheres. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a humanidade daqui não entende quando um homem, principalmente o brasileiro, não entende quando um homem é amoroso, quando um homem é carinhoso, quando um homem é fraterno, quando um homem é delicado, quando um homem é manso, quando um homem é equilibrado. Não entendem isso.
não entendem. Se você conhecer um homem de Nibiru, então você vai achar que todos os homens de lá são afrescalhados e afeminados. E não são. Não entendem quando uma pessoa evoluída se sente machucada pela sua forma de falar agressiva, porque machuca, ainda mais quem é médium e tem sensibilidade. Machuca e machuca muito. Faz o coração até disparar. E você tem que aguentar aquilo porque você está no meio de um monte de primatas. E você sabe que está no meio de um monte de primatas. Totalmente fora do seu real local de origem, onde os outros lá não são primatas. Mas você veio de lá, mas está aqui, no meio dos primatas, agressivos e violentos, hostilizados, extremamente hostilizados. E difíceis. E que não se enxergam. E se você fazê-los se enxergar, eles vão entrar em grande fúria com você. Porque eles não aceitam conhecer-se. Quando você está muito bem, quando você tem talento, quando você é inteligente, quando você faz sucesso, existem pessoas que elas tentam te superar e aí elas não conseguem. Quando elas não conseguem te superar, sabe o que elas vão fazer? Elas vão fazer de tudo para te diminuir. É bem o perfil psicológico da humanidade daqui da Terra. Não todos, mas muitos. O arquétipo. Não são só bens materiais que causam inveja nas pessoas, mas a sua alegria, o seu sorriso, o seu estado de estar bem, de bem com a vida, pode causar muito mais inveja e pode incomodar muito mais as pessoas do que os bens materiais que você tem. Sabe o que incomoda também muito as pessoas? O seu brilho, a sua luz, a sua evolução espiritual, que em muitas situações ela não é vista, mas ela é sentida pelo que você emana, pelo que você nutre. Sim, evolução espiritual é sentida. Quer ver como ela é sentida? Quem tem evolução espiritual muito grande mesmo, atrai as pessoas para perto dela. As pessoas querem estar do lado dela, elas se sentem bem em estar do lado dela, sem ela falar nada, só pelo que ela emana. E outros a odeiam ferozmente. Sabe por que odeiam? Porque a energia desses que odeiam uma pessoa muito evoluída é uma energia totalmente contrária à energia daquela pessoa evoluída. Então ele odeia aquela pessoa extremamente evoluída pelo que ela emana, ele não gosta daquilo. A energia dele é totalmente diferente daquilo, bem pior do que aquilo. É o oposto. Isso aqui na Terra. Então, temos que estar atentos aos sinais. Porque uma pessoa extremamente evoluída não vai ser perfeita. Ela pode cometer erros, com certeza, ainda mais estando encarnada aqui, influenciado por esse corpo físico, pesadão, cheio de hormônios, influenciado por essa psicosfera desse planeta aqui, uma psicosfera horrível, horripilante,
uma psicosfera vomitante, nojenta, influenciados pelos familiares os quais ele nasceu, que não são os familiares cósmicos deles, influenciado pelos amigos os quais estão com ele, influenciado por tudo isso, por tudo que é de ruim que tem aqui. Então, ele acaba sendo um pouquinho o produto do meio, sim. Mas a essência fala alto em muitas situações. Em muitas situações a essência fala alto. É só prestar atenção no que é emanado, na forma de falar, no que é falado, no comportamento e em muitas outras situações. Até na forma de namorar. Se você é uma mulher, namora um homem muito evoluído, a forma dele de namorar vai ser diferente. Bem diferente. Muito mais amorosa, muito mais carinhosa. E vice-versa. A mulher evoluída, o homem que namora uma mulher muito evoluída, além dela ser mulher, que a mulher geralmente é mais carinhosa, realmente mais sensível, vai ser mais ainda. É claro que existem mulheres que estão mais homens do que os homens, estão mais agressivas do que os homens. Eu tenho visto isso. Algumas mulheres muito agressivas, muito violentas, bem agressivas. E são mulheres. Então, às vezes, essa questão de ser homem ou mulher não tem tanta influência. Então percebam que existem exceções. Existem homens que são muito mais mansos e carinhosos do que muitas mulheres. Eu tenho visto umas mulheres bem agressivas. Já teve mulher que veio falar comigo, normalmente, ela não estava agindo agressiva comigo. Ela veio falar normalmente. Mas o jeito dela de falar, para mim, Pedro, o jeito dela era extremamente agressivo. Para os outros em volta não era, mas para mim era. E aí quando eu me deparo com uma pessoa assim, que eu percebo que está agressiva e ela mesma não sabe que está, eu falo com ela 1000 vezes mais tranquilo e mais manso do que eu já sou. Quanto mais alto ela fala e mais agressiva ela fala, mais manso e mais carinhoso eu falo. E aí sabe o que acontece? Ela começa a falar mais baixo. Começa a ficar mais tranquila. O nome disso é aquela palavra, qual é o nome dela mesmo? Sabedoria. Sagacidade. Inteligência. E ensinamento. É o educar sem precisar falar nada. Só em agir diferente daquilo. O ajudar a evoluir sem a pessoa saber que você está ajudando ela a evoluir. É quando a pessoa te afronta, te ataca, sem perceber que está sendo inspirada e intuída por espíritos perversos, porque os espíritos perversos sabem quem você é, então vai usar a pessoa para te afrontar, para te atacar, e você não ataca de volta, você fala assim, fulano ou fulana, você está bem? Está tudo bem com você? Isso dá uma quebrada na afronta e no ataque, dá uma quebrada emocional nela. Porque se você é muito evoluído, se é muito amoroso, que é bem diferente do padrão daqui da Terra, que está cheio de espírito perverso, desencarnado em volta, eles sabem quem você é, porque eles estão desencarnados, eles sentem a sua energia muito mais do que um encarnado, eles veem o seu campo áurico, eles veem a sua luz, sabe o que eles vão fazer?
Eles vão usar as pessoas para te afrontar, para te atacar, para te cutucar, até você explodir. E quando você explodir, caso você exploda, sabe o que eles vão dizer? Ué, você não é evoluído? É bem demoníaco assim. Esse é o padrão evoluído daqui. A Terra, bem evoluído, né? Muitas dessas pessoas agressivas estão com ovoides extremamente agressivos acoplados na aura. Um religioso, quando é muito religioso, fanático, sem saber que ele está certo sempre em tudo, ele sempre está certo. Quando um médium, um outro religioso, vamos dizer assim, começa a ser usado para exortar esse religioso ou outros religiosos, sabe o que esses religiosos fazem? Eles querem exorcizar aquele religioso que está sendo usado verdadeiramente por espíritos de luz para colocar um espelho na cara deles, mas eles não estão aceitando porque eles estão sempre certos em tudo, né? Então eles querem exorcizar aquele que está sendo usado para ele. Sabe como é que ele exorciza? Ele pega na mão dele e fala assim, não é com a pessoa, ele acha que está falando com um espírito. Você vai parar de usar esse filho, você vai parar de usar esse irmão. Saia da vida dele. É a pessoa falando com o espírito, que ela acha que está usando a pessoa, porque ele não está aceitando ser exortado, porque ele sempre está certo em tudo. Isso é arrogância, e muito religioso tem isso. Existe religião por aí, onde muitos dos religiosos que são os seus adeptos, além de ter uma visão muito estreita de universo e espiritualidade, são extremamente arrogantes e acham que estão sempre certos em tudo. São bem fanáticos. Isso é fanatismo. É arrogância. São aqueles religiosos que não aceitam ser contestados. Eles sempre estão certos em tudo. Então, com esse tipo de gente, não dá para um Anunnaki conversar. Imagina pegar um religioso desse e botar frente a frente com um Anunnaki de Nibiru para bater um papo sobre espiritualidade. Fica difícil, não fica? Só que se o Anunnaki aparecer para ele, vai assustar muito. Então o Anunnaki pode fazer uma coisa. Numa renúncia estrondosa, numa renúncia imensurável, num ato de muito amor, no ato de um amor estrondoso, o Anunnaki pode aceitar encarnar num corpo humano daqui da Terra, para que ele pareça ser igual aos outros, na aparência, para não assustar. Mas é o Anunnaki que está ali. E aí ele pode aceitar instruir esses religiosos daqui da Terra, disfarçado num corpo físico humano daqui da Terra. Será que ele será aceito? Ou será que ele será combatido? Ou perseguido? Ou escarnecido? Por quê? Se não estão preparados para ter um contato com extraterrestres, se não estão preparados para isso, vão pirar, vão surtar, então o extraterrestre faz o esforço de encarnar num corpo humano daqui para ensiná-los. Isso acontece há muito tempo. E continua acontecendo. Será que os religiosos vão aceitá-los? Não sei.
Afinal, os religiosos são detentores de todo o conhecimento do universo. Assim como os zeladores da pureza doutrinária. Temos que defender a pureza acima de tudo, né? A pureza doutrinária está acima de tudo, né? Não é o amor que está acima de tudo, nem Deus. É a pureza doutrinária. Temos que defender a pureza do nosso beabá, do nosso ABC com todas as forças. Não podemos sair do ABC. Porque sair do ABC nos tira da zona de conforto, dá muito trabalho. No ABC nós conseguimos manipular todos aqueles que nem o ABC sabem. Ou não temos capacidade para aprender além do ABC, nem expansão de consciência. Então eu não quero aprender além do ABC. Porque eu não tenho evolução espiritual para entender nada além do ABC. Eu não tenho visão para entender nada além do ABC. Então eu fico no ABC. E combato todo aquele que tenta me tirar do ABC, com toda a fúria, com todo o ódio que eu tenho dentro de mim. Os sacerdotes do planeta Erg, que foi destruído, que caíram aqui na Terra, os sacerdotes rebeldes, e os espectros do outro continente deste planeta, que também caíram aqui na Terra, os espectros foram transformados na polícia, na guarda dos dragões. E os sacerdotes foram transformados nos seus magos negros. E adivinha o que os dragões fizeram? Mandaram os sacerdotes, os seus magos negros e os seus espectros procurar na humanidade daqui da Terra todos os seres humanos que estavam em sintonia com os propósitos deles, a política deles, que é contrária ao que Jesus Cristo ensinou, para usá-los como marionetes. Sim, através da intuição, da inspiração dos espíritos que vos dirigem. E é claro que a intuição e a inspiração vai muito além somente da intuição e da inspiração. A intuição e a inspiração pode ficar mais forte através de aparelhos parasitas, chips, hipnose profunda, dia após dia, ou quem sabe noite após noite. Uma reprogramação mental e emocional profunda, uma mudança de conceitos, uma troca de lembranças reais por uma memória fictícia. Ou quem sabe uma forma pensamento implantada no cérebro pré-espiritual. Ou quem sabe um aparelho parasita que solta microaparelículos que se ligam às suas células sanguíneas, às suas sinapses, ao seu sistema nervoso, dominando completamente, sem você perceber. E te causando uma falsa ilusão de que você é senhor de si sem ser. Sendo manipulado vergonhosamente por espíritos muito mais inteligentes do que você infelizmente, por mórbida sintonia, se deixou dominar pelos mesmos. Quem sabe uma rede magnética de material fluídico que se liga a toda a sua rede neural do cérebro físico e extrafísico, copiando toda essa rede neural e passando todas as informações para você de tudo o que você tem que fazer para eles. E você acha que está fazendo certo. Uma reprogramação mental e emocional que transforma o certo em errado e o errado em certo. Os espíritos vos dirigem mais do que vocês possam imaginar. Eu diria que o poder dos espíritos é tão grande que eles poderiam muito mais, só não podem mais porque não lhes é permitido. Porque Deus não permite muita coisa, porque se permitisse, eles poderiam fazer muito mais.
E mesmo eles podendo fazer o que lhes é permitido, já causa um estrago muito grande. Porque esses espíritos são detentores de uma tecnologia avançadíssima que eles trazem não só do mundo o qual eles foram exilados, mas dos outros mundos os quais eles viveram. Porque não é o primeiro exílio de muitos espíritos que foram exilados para cá, não é o primeiro exílio deles. Eles já foram exilados de outros mundos, os quais eles também causaram um grande estrago. Então eles são bem antigos. E trazem um conhecimento não só de um mundo, mas trazem um conhecimento no seu arcabouço mental de vários mundos, de várias culturas, de várias ciências. Não tem como competir com um espírito desse. Enquanto você encarna e desencarna, encarna e desencarna, desencarna e encarna, esquece tudo, encarnação após encarnação você esquece. Muitos desses espíritos estão sem encarnar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos, 10.000 anos. E esses 10.000 anos eles não ficam no ócio. Eles estudam sem cessar, eles se aperfeiçoam sem cessar. E muitos desses que encarnam e desencarnam, encarnam e desencarnam, já são usados por eles vida após vida, porque eles sabem exatamente quem é cada um, que é o mesmo espírito que só muda de corpo físico. Muitos desses desencarnam e vão direto para lá. E são preparados por eles, mais uma vez, para reencarnar e causar um estrago aqui em cima. E retardar todo o progresso da humanidade. Fazer com que os outros fiquem parados no tempo. Trazer uma política ditatorial para um país, para um estado, para uma cidade. Trazer uma forma de ver as coisas totalmente estreita e equivocada de espiritualidade e influenciar vários outros a enxergar as coisas deste jeito, atrasando o progresso de muita gente. Os levando à reencarnação para causar conflitos, para causar guerras, reencarnando para criar uma bomba atômica, reencarnando para criar novas drogas que destroem com todo o cérebro físico das pessoas, e destrói com as famílias, destrói com as vidas. Cada um encarnando para o seu propósito. Sempre para atrasar o progresso da humanidade e destruir tudo que é bom. São muitos. E são espíritos. Estando dentro do corpo ou fora do corpo, são espíritos. Então esses espíritos encarnam. Assim como os de cima também encarnam. Tem que encarnar. Senão, a humanidade do planeta Terra teria um grande problema. Existe, é só uma hipótese, não estou dizendo que é isso. Existe um astro vindo com toda velocidade e vai passar aqui perto do planeta Terra? Será que é o que estão pensando que é? Ou será que é um astro bem grande, com um poder magnético extremamente denso, que vai puxar todas as almas que estão em sintonia com ele? Será que é um astro que viaja pelo universo, jogando as almas para mundos primitivos, almas que foram exiladas? Será que, quando esse astro passar, haverá um grande arrebatamento? E o arrebatamento não é em corpo físico, é em espírito. Então nós veremos algumas coisas
o arrebatamento de alguns, e não veremos o arrebatamento de outros. Os que os humanos, os encarnados, não vão enxergar é o arrebatamento daqueles que estão invisíveis, os desencarnados. Mas vão enxergar o arrebatamento dos encarnados. Como que vão enxergar o arrebatamento dos encarnados? Se os encarnados serão arrebatados, mas não serão em corpo físico. Ué, é só quando você começar a ver os encarnados começar a cair mortos no chão, um atrás do outro. Porque talvez o astro esteja puxando o espírito que está dentro do corpo deles. Então, é um arrebatamento diferente daquele que você esperava. Porque você achava que o arrebatamento era de algo celestial, que ia te arrebatar para o céu, para dimensões celestiais, quando na verdade é um arrebatamento que é totalmente o contrário disso. Então, o que deve acontecer se as pessoas começarem a cair no chão mortas de repente? Pode ser um arrebatamento desse. Seus espíritos sendo puxados para um astro de altíssimo poder magnético, um poder magnético bem denso. E a vida lá nesse astro é um inferno, é um ranger de dentes. Porque quanto tempo deverá demorar para os espíritos que ele puxar daqui da Terra, quanto tempo deve demorar para ele soltar no planeta o qual muitos têm que ir? Porque não é para um planeta só, é para vários. Então tem um grupo que vai para um planeta, tem um grupo que vai para outro planeta, tem um grupo que vai cair em outro planeta. Então tem um planeta que esse astro só vai chegar daqui a 100 anos, então vai ficar 100 anos no astro, no inferno. Tem planeta que ele só vai passar daqui a 1000 anos. Tem um grupo lá, que vai puxar daqui, que só vai ser jogado num planeta determinado, que eles têm que ser jogados, daqui a 1000 anos. Então fica 1000 anos no astro, no inferno, depois mais não sei quantos milênios no planeta o qual ele vai ficar. Deus envia Moisés e os profetas e ninguém quer ouvir. Escarnecem deles, os perseguem, os caluniam, os difamam, se voltam contra eles, fazem de tudo para calá-los e destruí-los, debocham deles, não os ouvem. E aí, quando acontece uma situação dessa, só resta aos profetas falarem: eu avisei inúmeras vezes. Eu avisei. Não foi falta de aviso. Quem não escuta o pai ou a mãe, escuta, coitado. Coitado, não ouviu a mamãe, não ouviu o papai. Coitado. Depois não adianta chorar e gritar por piedade. E nem dizer eu não sabia. Não, sabia sim. Principalmente se você for detentor do conhecimento de doutrinas que já falam de outros mundos, de pluralidade dos mundos, de reencarnação, de lei do retorno. Mas tem que se enxergar, porque tem muita gente que não está se enxergando. Tem muita gente achando que está tudo bem com ela, está tudo perfeito, que ela está bem, quando não está. Está cega em relação a si mesma. Então está sendo necessário dar um mergulho dentro de si mesmo. Está sendo necessário mudar. Fazer uma cirurgia na alma usando o bisturi da vontade. Porque os tempos que nós estamos vivendo são esses. E os dias do Senhor chegarão como ladrão de noite. De repente. Então comece a colocar várias vestes para que não se veja nu por aí. Comece a se agasalhar para que não se veja nu por aí.
Espíritos imaturos precisam ser lembrados da existência de Deus o tempo inteiro, toda hora, toda hora, toda hora. Porque senão eles esquecem. E aí fazem um grande estrago, porque são imaturos, são crianças. Os Anunnakis falaram isso. Nós estamos ensinando tudo para eles agora, matemática, engenharia, arquitetura. Estamos ensinando tudo. Para daqui a alguns milênios à frente, quando eles erguerem civilizações, cidades, tiverem veículos, edifícios, eles brinquem de ser adultos. Olha o que o Anunnaki disse. Eles vão brincar de ser adultos. É o que está acontecendo agora. Crianças que estão brincando de ser adultas. Seres humanos de um país entram em conflito com outro país e se matam. Quando fazem isso, já demonstram que são crianças imaturas. Quando o irmão de fé persegue outro, já demonstra que é imaturo. Quando o irmão de fé calunia outro, difama, calunia, debocha do outro, já demonstra aí a sua imaturidade, o quanto é uma criança espiritual. Espíritos imaturos. Humanidade da Terra. Imatura de espírito, que não está nem preparada para ter o contato com o irmãozinho de outro mundo. Senão pira. Senão surta. Entra em colapso. Tem que ficar preso dentro da bola de gude achando que não há nada além da bola de gude. Deixa eu ficar na bola de gude, porque fora da bola de gude, se tiver alguma coisa fora da bola de gude, eu não aguento. Eu surto, eu piro. Então me deixa quietinho aqui na bola de gude. Me deixa dentro da barriga da minha mãe. Eu não quero nascer nunca. Se eu nascer e ver tudo que há fora da barriga dela, eu vou pirar. Eu não quero ver. Se me tirar da barriga dela, eu vou sair berrando e chorando muito. É. Reflexões, reflexões, reflexões. Querem mesmo contato com extraterrestres? Será que conhecem mesmo a quinta dimensão ou só fala dela? O que eu vejo são espiritualistas, médiums, só falando dela. Mas vivê-la, ser, não tem. Eu estou vendo muita gente falando da quinta dimensão, que é o beabá da angelitude. É o primeiro degrau da angelitude. E tá difícil de chegar lá, né? Só se estão falando dela. Mas ser, conhecer, ter intimidade com ela, não tem mesmo. Mas não tem mesmo. Só conhece de ouvir falar ou de estudar. Mas ser, ter intimidade com ela, com o comportamento do que há dentro dela, será que tem? Será que emana a energia de uma quinta dimensão? O seu campo áurico emana essa energia? Você atrai crianças? Você atrai os animais?
Você atrai pessoas, pessoas gostam de ficar do seu lado e dizem que se sente bem do seu lado. As pessoas querem ouvir você, conversar com você. Quando você fala, todo mundo em volta se cala para te ouvir. Quando o seu timbre de voz emana uma energia que conforta as pessoas, você tem isso? Seu timbre de voz conforta as pessoas, acalma as pessoas. Existe um outro grupo de pessoas que quer te destruir a qualquer custo, porque sua energia é totalmente contrária delas, que te invejam, que te perseguem. Você tem isso? Você tem tudo isso que eu acabei de dizer aqui? As pessoas dizem para você que vão seguir você porque elas dizem que sentem quem você é e a sua energia. Mesmo que às vezes você mesmo não acredite que você é este, mas as pessoas dizem que é sim e vão te seguir porque elas sentem. As pessoas abandonam as suas vidas para caminhar contigo porque sentem quem você é. Você tem tudo isso? Ah, não? Então você não tem a quinta dimensão dentro de você. Não, não tem não. Não tem. É bem diferente o ser do que o só falar. É muito diferente. A diferença é bem grande entre o ser, que é o ser, o emanar, e o cara que não é, mas só fala. Você sente Deus dentro de você? Sente Ele dentro de você? Você sente Ele dentro de você de uma forma tão forte que parece que você vai explodir esse corpo e você tem que se controlar para não explodi-lo? Que você tem até mesmo que falar mais devagar e baixo para tentar se controlar? Você sente isso. E você percebe o quanto esse corpo é fraco, pequeno, diante de toda a força que tem dentro de você, que vem de Deus? Você sente isso? Tem que sentir para poder entender. Senão, não vai entender. Não vai. Quando eu estava encarnado aqui há 3.300 anos atrás, eu tinha isso e não entenderam. Não entenderam. Muito pelo contrário, se aproveitaram da minha generosidade, se aproveitaram da minha ingenuidade. Sim, porque muitos que vieram viver em Amarna estavam ali pelos interesses. Davam tapinha nas minhas costas, diziam que me amavam, que iam me seguir, que iam me ajudar, mas estavam ali só por interesses. Só por interesse, porque eu era generoso. Eu dava uma boa casa, uma boa vida, um bom emprego, um bom salário, uma boa educação. Será que a humanidade aqui da Terra ainda está desse jeito? Será que ainda está desse jeito? Ou será que mudou?
Quando eu falei, há 3.300 anos atrás, não entenderam o que eu disse. Assim como não entenderam também o que o outro disse há 2.000 anos atrás. E agora? Será que estão entendendo? Porque a consciência do Cristo pode encarnar em vários corpos diferentes. Nós chamamos de fractais. Aqueles que não são o Cristo, mas sintonizam muito com aquela energia. E são capazes de captar essa energia que vem dele muito fácil. Ou seja, então, podem captar os pensamentos que vêm dele numa facilidade muito grande. Porque tem sintonia com ele, porque veio dele. É uma consciência dele encarnada. Cheia de amor, cheia de mansuetude, cheia de ingenuidade, porque não entende as maldades daqui, porque de onde vem não tem isso. Cheia de paz, cheia de serenidade, e exala isso. E quem tem sensibilidade de sentir, sente. Para ver se muda alguma coisa, se melhora alguma coisa. Já que não entendem através do estudo o que é o amar, então essas consciências descem e encarnam, para já que não entenderam o que leram, pelo menos vamos ver se entendem se sentir. Ou será que vão responder com fúria, caso sintam? Se você responder com ódio, com a consciência crística que você está sentindo, nossa, então tem uma coisa para te dizer, você está muito mal. Você está no trabalho do bem, mas está bem mal. Está no trabalho do bem, mas está bem mal. Está bem ruim. Porque se você sente alguém com a consciência crística por aí, e você responde com muita raiva, com muito ódio, com muita fúria, se você se volta contra uma pessoa dessa, então você está muito ruim. Então você não entendeu nada do que você estudou. Se você conviver então com uma pessoa dessa e depois você odiá-la e se voltar contra ela, olha, então você está bem ruim. Mas está muito ruim mesmo. E todo o trabalho que você fizer não vinga. Pode não acabar, mas fica um gato pingado, fica fraco, fica sem sentido. Não atrai as pessoas, porque não tem essa energia, a energia do Cristo, em você e nem nos outros que estão com você. Não tem a energia. Mesmo que você tenha livros e mais livros decorados na cabeça, mesmo que você tenha estudado um livro que já está obsoleto e totalmente modificado há 30, 40, 50, 60 anos, que é um livro que a realidade não é exatamente como está ali. Ele foi modificado de acordo com os interesses de quem escreveu. As coisas foram bem diferentes do que está ali. Então você só falar desse livro, se você não tem a energia do Cristo em você, você é só mais um. Você não atrai as pessoas. Não lota a casa. Agora, se a energia crística entrar aí ó, lota. Porque as pessoas são atraídas para essa energia, elas estão com sede dela, elas sentem. É questão de energia. Não precisa nem falar. É só energia. É o sentir. Que muita gente sente sem saber que está sentindo. A maioria sente sem saber que está sentindo. Mas muitos sentem sabendo o que está sentindo.
Nefertiti tinha energia muito boa dentro dela. Mas ela não veio com a minha missão, não encarnou com a minha missão. Ela encarnou para me ajudar, para administrar as coisas daqui da terra, do reino, enquanto eu falava de Atom. Só de Atom. Só falava de Atom. Só falava dele. Só pensava em Atom 24 horas por dia. O sentia 24 horas por dia. Enquanto os outros estavam com outros interesses, com outros pensamentos, eu só pensava em Atom, só pensava em Atom. Depois de Atom, a única que tirava minha atenção era ela, a Nefertiti. Depois dele, só ela tirava minha atenção. E ela administrava tudo com maestria, grande administradora que era. E tinha uma ótima energia, diferente. Uma energia que trazia alegria para onde ela pisava. As pessoas sentiam falta quando ela saía. E faziam de tudo para querê-la de volta, ali naquele local. Mas ainda não era uma energia crística. Mas era uma energia maravilhosa. Dá para atingir. É só se dedicar. É só colocar todo o estudo de cunho moral elevado na alma, no espírito de verdade, para que possa acender todas as células do corpo astral, perispírito. Elas acendem quando a energia crística está ali. Tudo depende da frequência. E os espíritos trevosos, o que eles mais fazem é fazer com que a frequência de quem tem a frequência alta baixe. Porque sabe qual é o efeito que dá a frequência alta. E também fazem de tudo para mudar a essência de quem tem uma boa essência. Os das trevas fazem de tudo. Vamos mudar a essência dele, porque se essa essência boa dele aflorar, vai nos causar um estrago aqui. Então fazem de tudo para modificar a essência de quem tem a essência boa. Tem que tomar cuidado. Toda a manipulação genética para chegar onde está agora. Chegou, mas está faltando a moral, que já foi ensinada há milênios atrás por várias pessoas diferentes, continua sendo ensinada, mas não foi entendido. E tudo no universo tem um prazo. Tudo tem um prazo. E o prazo daqui da Terra acabou, esgotou. Então aquele negócio. Ou coloca esse ensinamento dentro da alma, dentro do espírito, no coração, ou vai sair. Vai sair. E isso está acontecendo em outros planetas
na periferia desta galáxia. Não todos, mas outros planetas na periferia da galáxia, porque a Terra não é nenhum planeta especial. Não está acontecendo só na Terra. Já viu qual é o tamanho do diâmetro da galáxia? Então, se vocês acham que isso está acontecendo só aqui na Terra, vocês estão bem enganados. Veja qual é o tamanho do diâmetro da Via Láctea. Então, em volta, na borda da Via Láctea, tem vários outros planetas que estão na mesma condição do planeta Terra e estão passando por isso agora também. Existe um grupo, uma quantidade que está passando por isso. Lá, 3.300 anos atrás, a minha obra com Deus, com Cristo Jesus, só começou de verdade, só iniciou quando Nefertiti apareceu. Porque aí poderia começar. Eu precisava da presença dela. Mesmo que tivesse os outros ali comigo me apoiando, precisava da presença dela. E foi o que aconteceu. Mas não foi entendido. Por isso estamos tentando até agora, não desistimos. E não importa se acreditam ou não acreditam no que queremos fazer, está sendo feito e está trazendo resultados muito bons, porque nenhum planejamento de Deus, nenhum planejamento de Atom é feito em vão. E aqui na Terra, em planetas como esse, se um planejamento de Deus corre tudo tranquilo, desconfia. Desconfia. Tem alguma coisa errada. Porque os planejamentos dele, de verdade, enfrentam vários obstáculos, várias coisas complicadas, pessoas complicadas, que tentam fazer de tudo para que aquilo não aconteça, para que aquilo não continue, porque são pessoas que são totalmente contrárias a ele, por mais que muitas dessas pessoas falem dele, e dizem que são seguidores dele, e dizem que são filhos dele. Ou será que são filhos de Javé? Eu acho que são filhos de Javé. Filhos de Atom não são, não. Os filhos de Atom são amorosos. São carinhosos, são afáveis, são mansos e puros de coração. Os filhos de Atom atraem as pessoas, atraem multidões, atraem as crianças, gosta de animais. Os filhos de Javé não. Os filhos de Javé são fanáticos religiosos, são intolerantes, são doutrinários, têm a mente engessada, visão estreita de espiritualidade, são agressivos, são somente intelectuais, cheios de conhecimento na cabeça, mas não têm amor no coração. Os filhos de Javé são arrogantes, orgulhosos, gananciosos. São os zeladores da pureza doutrinária. Os filhos de Atom não. Os filhos de Atom podem gritar-se, falar bem alto e serão vistos como loucos quando fizerem isso. Mas quando um filho de Atom gritar e falar alto é porque a coisa ali naquela casa ou naquelas pessoas está bem complicada. Se Atom usou de uma forma muito forte para gritar, é porque estava bem complicada a coisa ali na casa ou nas pessoas. Estava muito complicado. Pense nisso. Porque os filhos de Atom sabem derrubar mesas e gritar bastante quando, por exemplo, fazem da casa do pai dele negócio
É só um exemplo. Os filhos de Atom sabem exortar, gritando sim, com aqueles que são bonitos por fora, mas por dentro são podres. Os filhos de Atom fazem isso. Então, devemos refletir bastante com relação ao momento no qual estamos vivendo. Não é um momento qualquer. E ainda há tempo para muitos mudarem. E não precisa ficar perfeito. Só precisa de uma certa porcentagem de mudança, que às vezes nem é tanto assim. Ou seja, é totalmente possível. Então que a luz e o amor e a paz de Atom estejam nos seus corações.